Muito bem, você pediu, finalmente eu tomei coragem e gravei o vídeo da treta, Gospel versus Worship. Antes de começar, eu gostaria de falar que eu não sou militante em hipótese nenhuma, eu detesto militância, eu acho que militância não nos leva em lugar nenhum, ninguém vai se convencer do contrário, enfim, mas a ideia aqui é expor a minha opinião, né? Inclusive, antes de expor também essa opinião, eu queria deixar claro que eu gostaria de ter feito esse vídeo com alguém, né? Então, inclusive, se você aí gosta de worship e você entende do assunto, você tem argumentos legais para debater aqui com a gente, então entre em contato aqui comigo urgente para a gente gravar um outro vídeo, para a gente gravar um debate bem legal, para que eu possa, quem sabe, compreender mais desse outro lado, né, que eu conheço tão pouco. Na verdade, eu conheço porque meus alunos chegam aqui diariamente pedindo para eu tirar uma música ou outra de worship, e até então tudo que eu conheço é deplorável. Então, antes de me chamarem de preconceituoso ou de militante, eu gostaria de deixar essas coisas bem claro. Eu gostaria de deixar bem claro que o que eu vou fazer aqui é uma análise meramente estrutural desses dois estilos. Lógico que totalmente parcial, não é nada imparcial, é totalmente parcial de acordo com a minha opinião e com o meu ponto de vista, e daí a minha necessidade de encontrar alguém que pense diferente para a gente debater, quem sabe até eu mudar de ideia. Quem sabe? Duvido muito. Mas, em vários aspectos, eu creio que a gente possa, sim, se entender. Ok? Muito bem. Vamos começar falando sobre os significados de cada termo. Gospel é uma aglutinação de duas palavras, que seriam God e Spell. Deus soletra. É uma forma de dizer que Deus comanda, é Deus que dita as regras. E o significado de worship também vem de origem inglesa, significa adoração. Então, as duas palavras têm origem inglesa. E as origens de cada estilo, né? Vamos entender a origem do jazz, a origem do gospel, né? Foi há 100 anos, um pouco mais atrás, no cenário da libertação dos negros escravos americanos. Ali deu-se origem a um movimento, ao jazz, ao gospel, ao blues, ao funk. Enfim, ali é a origem de tudo. O negro americano que foi segregado, que foi injustiçado pela sociedade, pela uma falsa libertação da escravatura, foi para a beira ali do rio Mississippi e ali ele entregou a sua primeira lamentação, as suas lamentações a Deus. Enfim, ali gerando o estilo chamado Negro Spirituals, ou apenas Spirituals, que deu origem ao jazz, ao blues, à música de maior teor harmônico e melódico que a história da humanidade já conheceu. Enfim, essa é a origem. Depois nós vamos fazer outro vídeo tratando dessa história, a história do jazz, a história do blues, a história do gospel. Nós vamos falar disso com mais detalhes em outro vídeo. E vamos falar agora sobre a origem do worship. Worship originou-se através da influência do rock dos anos 90, que para quem é tiozão igual a mim, é a pior história, é o pior momento da história do rock. Tem muita coisa boa, sim, tô brincando, mas é um momento em que bandas como U2, especialmente, vamos falar especificamente U2, influenciaram uma galera ali no norte da Europa e na Irlanda especificamente, e gerou esse movimento, essa coisa de fazer guitarras com timbres desregulados, delays fora de tempo e tocar. Isso aí tudo veio ali do rock inglês dos anos 90, embora o U2 tenha pegado anos 80 também, mas não foi uma banda... Sim, U2 é uma banda marcante, tem sim o seu lugar na história, mas é uma banda que, em termos de qualidade técnica e qualidade estrutural de harmonia, é uma banda que chega a ser pop, ok? E essa foi a principal influência, especificamente do pessoal lá do Hillsong, que foi um dos principais difusores do gênero. Enfim, então a origem de cada um dos estilos está aí, ok?
Muito bem, vamos fazer agora uma análise da qualidade. Lembrando que nós estamos falando da qualidade em nível artístico, ok? Mas eu gosto. Sim, gostar a gente gosta de muita coisa. Não estou falando do que é que o pessoal, o povo gosta. A gente não pode medir a qualidade artística de algo porque ela vende muito, concorda? Realmente, se você for pensar, o selo gospel é a marca de selo na indústria musical também que mais vendeu. Mas não é isso que vai determinar se uma coisa tem ou não qualidade. Eu gosto, o pessoal gosta sim. Eu gosto muito de miojo. Isso não significa que miojo é um alimento, que o miojo é um alimento rico em nutrientes, rico em, enfim, nós não temos vitamina ali, nós temos apenas carboidrato de quinta categoria, temos sódio, enfim, é isso. Mas vende, todo mundo gosta. Não estou tratando do gosto, nós estamos fazendo uma análise do conteúdo, se aquilo ali tem uma substância, se aquilo ali tem um teor, tá? Então, lembrando também, mas fulano canta bem, é tão lindo. Não estou falando que cantar bem é diferente de ter qualidade artística, é diferente de ter teor, conteúdo, ok? Simplesmente na música sertaneja, muita gente canta bem, mas o conteúdo daquilo, a letra fala de futilidade, as harmonias são pobres, as melodias são pobres, enfim. Então, diferente, nós não estamos falando da qualidade, se toca bem, se canta bem. Nós estamos fazendo uma análise do teor, da composição. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre a harmonia, né? A harmonia do gospel. Vamos começar com a harmonia do gospel. Para quem estuda música, lá na faculdade de música, quando a gente fala de gospel, a gente está falando do jazz. A gente não está falando de Ana Paula Valadão, nem de Fernandinho. Isso não é gospel. Aqui no Brasil, a gente chama tudo que tem a ver com evangélico, ou com Deus, com Jesus, a gente chama isso de gospel. Mas nos Estados Unidos, ou em uma faculdade de música, para você que estuda música, você sabe que quando a gente fala lá na faculdade gospel, nós estamos falando do jazz, nós estamos falando do blues, nós estamos falando do funk, do soul, de música que foi tradicional do cancioneiro americano, do século passado e retrasado, dos séculos passado, dos séculos 20 e do século 19. Então, foram um conteúdo. Quando a gente fala de gospel, nós estamos falando desse conteúdo. Então, as harmonias do gospel, elas foram as harmonias mais ricas. Então, quem estuda música vai poder testificar que não existe gênero conhecido na história da música que tem harmonias tão ricas e tão complexas quanto as cadências do jazz, as cadências do blues e do gospel. Então, em nível harmônico, talvez você que é da música clássica vai contestar que em nível melódico a música clássica ela é muito rica, enfim, concordo. Mas em nível harmônico é indiscutível que não existe na história da música riqueza maior do que o jazz. Talvez alguns vão falar que a do Bossa Nova também chegou nesse ponto, eu concordo até certo ponto, enfim. Mas é indiscutível que a excelência da qualidade harmônica do gospel é uma das maiores que a humanidade já conheceu. Ao passo que, no worship, as harmonias são extremamente simples. Lógico, não quer dizer que é porque é simples que é ruim. No blues também nós temos muitas harmonias simples de 3 acordes, mas a linha melódica e a composição são tão vastas, elas te dão uma capacidade modal tão grande que simplicidade não significa que sejam ruins. Mas em nível de harmonia, o gospel tem estruturas espetaculares e impressionantes para qualquer tipo de cultura. A contraponto do gênero worship, que tem harmonias extremamente simples, vamos falar assim, simplórias mesmo, nível assim, básico, nível iniciante, chega a ser, sim, sem dúvida nenhuma, é mais pobre, sim, chega a ser mais pobre do que o sertanejo universitário. A gente realmente, nesse gênero, pelo menos dentro do que eu conheço, eu nunca vi nenhum estilo mais harmonicamente pobre. Mas tem o funk carioca. Sim, o funk carioca nem harmonia tem. Nós estamos falando de músicas que têm um mínimo de harmonia. Eu não conheço ainda nenhum gênero musical que tenha harmonias mais pobres do que o worship. Então aí você já vê em nível harmônico uma excelência extrema contra um nível harmônico pobre extremo. Então assim, essa é a minha opinião quando eu faço uma análise da estrutura harmônica. Em nível melódico nem se fala. Quando você tem uma harmonia
que é bem colocada, bem cadenciada, com cadências complexas, enfim, com dissonâncias, logicamente você precisará de uma linha melódica extremamente rica de notas, extremamente bem colocada, bem estruturada, porque senão você não consegue colocar uma harmonia desse nível. Então é natural de que a melodia do gênero gospel seja extremamente rica, em virtude da complexidade da harmonia dela mesma. Mesmo com as músicas que têm a harmonia mais simples, a melodia ela vai acompanhar uma linha inteligente, extremamente inteligente em nível modal, em nível tonal, enfim, em nível cadencial. Então, ali no gênero gospel, nós temos um show de melodias ricas, cheias de notas, melodias que não se limitam ao tom, elas fazem modulações a todos os tons e a todas as notas, enfim, a complexidade é espetacular. Já no worship, a gente já vê o contrário, a gente vê notas extremamente repetitivas, tararara, pararara, 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 para, e repete, pararara, pa. Então, linhas melódicas extremamente simples, extremamente repetitivas. Lógico que para combinar com a simplicidade também da harmonia, talvez, não sei. Então, em nível melódico também, nós temos aí uma queda de qualidade indiscutível quanto aos dois gêneros. Vamos fazer uma análise das letras. Calma, não vamos fazer análise das letras em nível teológico. Embora eu sei que muitos e muitos teólogos seríssimos alertam quanto ao teor teológico do que a gente está tocando ultimamente, tá? Então não estou fazendo análise em nível teológico, embora a gente tenha que levar isso também a sério, a gente tem que levar isso em consideração. Estão fazendo análise da estrutura em nível literário. Nós vamos observar a literatura da música. Então, quando você vai lá no gospel e vê letras com vocabulário completo, letras com conteúdo de você arrepiar, com teores que vão exaltar, né, de tudo. Eles vão exaltar da dor, né, o que a dor produz em nível humano, do crescimento humano, até vão fazer a exaltação, o agradecimento às coisas maravilhosas do mundo, enfim, as obras grandiosas das mãos de Deus, enfim, a lamentação vai uma série de temas extremamente complexos, um vocabulário que diz: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Então nós temos erigir, emblema, nós temos um vocabulário rico, nós temos algo que nos faz pensar, que faz a gente ter algo racional, enfim, nos leva à meditação e realmente nos leva a uma reflexão muito intensa. Já no worship, o que eu vejo são letras extremamente irrelevantes, muitas vezes sem rima, não tem uma preocupação de uma rima sequer, né? A gente vê letras que não têm um conteúdo, uma métrica. Quando a gente vai colocar as coisas no compasso, as métricas fogem, as rimas fogem, parece que foi escrito de qualquer forma, de qualquer maneira, e isso parece realmente que há um desleixo. Mesmo as músicas traduzidas, elas não são traduzidas com rimas, o mínimo de uma rima. Não tem uma qualidade teórica. E quando você vai observar, às vezes a letra lá do original, eu tive a curiosidade de observar algumas, não vou citar aqui agora para não ficar muito longo, mas algumas nem no original, algumas não, praticamente todas, nem no original eles se preocupam com fazer uma mísera rima. As músicas se escrevem de qualquer forma, não se preocupam com uma métrica, com uma excelência de composição, de fazer uma harmonia melhor. Enfim, parece que realmente é uma música feita para iniciantes, para gente que não quer ter nenhum compromisso em fazer uma música de qualidade, enfim. Muito bem, isso aí a gente pode atribuir a uma série de fatores. Talvez o mercado, no mercado, porque eu falo mercado, quem estuda música a gente sabe, né, que existe um fator mercado. E o padrão atual de mercado é que as músicas tenham realmente um nível muito baixo em harmonia, muito baixo em melodia e letras extremamente simples. Esse é o padrão do mercado. Isso do final dos anos 90 para cá tem se tornado
como o padrão. E outro fator que a gente pode atribuir a essa baixa qualidade do nosso cenário musical, a essa decadência do cenário musical, pode ser talvez também a displicência dos músicos, especialmente dos músicos compositores, né? E você compor uma obra de qualidade, você tem que estudar bastante, você tem que se dedicar bastante, você tem que ter referências artísticas relevantes para você ser capaz de compor, para você ser capaz de produzir material de qualidade na música. E a gente sabe muito bem que essas não são características que vão definir os músicos dessa geração, né? Músicos dedicados, músicos comprometidos estão em extinção nos dias de hoje. Muito bem, para terminar aqui vou responder as perguntas que vocês fizeram, né? A primeira é se eu considero esse movimento um movimento divinamente inspirado ou profético. Olha, eu não considero o worship um movimento inspirado por Deus, né? Por vários motivos aqui, e os principais são esses que eu já citei: a falta de qualidade, a falta de empenho em produzir algo de qualidade. E eu acho que esse desleixo não é característico de quem está buscando algo, vamos falar, concreto de Deus. Enfim, é uma opinião minha. Da mesma forma, também eu acredito que o movimento gospel também não foi um movimento divinamente inspirado, embora os grandes movimentos de avivamento aconteceram no cenário do jazz, no cenário americano. Eu acredito que esses movimentos foram simplesmente movimentos da cultura humana, né? Lógico que são polos opostos em nível de qualidade, porém eu acredito que nenhum desses dois foi algo que Deus falou: isso é um movimento inspirado. Enfim, eu não acredito dessa forma, ok? Posso estar errado, enfim, mas isso não é algo que eu defenda. A segunda pergunta é se eu considero que existe muito preconceito da parte do pessoal do gospel contra o pessoal do worship. Claro que existe, né? Então o pessoal do gospel talvez se julgue superior demais porque tem qualidade demais, muito superior em nível harmônico, etc, etc. Mas também temos que ressaltar que existe um preconceito do pessoal do worship contra o pessoal do gospel, né? Chamando o pessoal de gospel de música de tiozão ou música de gente antiga. Enfim, nenhum desses dois argumentos são descartados, e todos os dois vão servir bastante, se a gente, lógico, para quem tem mente aberta, vão servir bastante para a gente analisar e compor, talvez, ideias legais para construir um cenário diferente na música. A terceira pergunta é se eu considero o worship música de gente idiota. Você fez essa pergunta, eu sei que quem fez está parafraseando palavras que eu já disse muito. Eu confesso que eu já disse muito isso, e digo ainda. É um preconceito, eu entendo que é um preconceito. Falar que o worship, na verdade eu falo que toda música do cenário atual, seja de igreja ou dentro de igreja, eu costumo dizer de uma forma pejorativa que é música de gente idiota, que isso ofende a inteligência de quem ouve. E se você escuta música assim e não se sente ofendido, você tem algum problema, enfim. Lógico que eu falo de uma maneira radical, e essa pergunta foi bem pertinente porque, na verdade, de uma maneira destituída de preconceitos, a verdade é que não é exatamente que eu considero coisa de gente burra, mas eu considero que o worship é coisa de gente que não estudou música e não tem referência musical suficiente. Talvez pelo fato, uma das coisas que agrave muito é o fato do músico evangélico muitas vezes ser restringido de ouvir música secular ou do mundo. Você não pode, então acaba você ficando sem referência de cultura, de arte, e isso vai deteriorando um pouquinho a qualidade do que se produz. E muitas vezes também por falta de estudo. Eu acredito sim que há displicência
nos músicos dessa geração, em especial os músicos de igreja. Então, realmente, eu acho que é por isso que se compõe tão mal e por isso que os cenários são por esses motivos que o cenário está tão decadente. Mas não é exatamente coisa de gente burra. Realmente, eu acho que é coisa de, talvez seja coisa de gente sem referências culturais e sem estudo de música também. Talvez seja isso. Lógico que, né, minha opinião foi um pouco pesada nesse sentido. Bom, no mais é isso. Eu espero que esse assunto tenha sido relevante para você de alguma forma. Você tendo opiniões contrárias ou ideias, argumentos, se você tem algum artigo que quer que eu conheça, que eu leia, que eu assista, não deixa de marcar aqui. Se você tem vontade de debater melhor sobre esse assunto, também me chame aqui que eu vou estar totalmente aberto, disponível a trocar ideia nesse sentido. Outra coisa, se você também tem outros artigos que fale do gospel que eu deixei de citar aqui, outras diferenças aí que são relevantes, também comente, entre em contato conosco e vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera.